Olá, pessoas! Hoje o nosso papo é sobre medo. Do que você tem medo? Do que você se apavora? Qual que é a diferença entre medo e fobia? Nossa conversa vai a partir desse ponto, né? Mas primeiro vamos entender um pouquinho aí o que acontece. O medo, ele é um mecanismo de sobrevivência. É um alerta sobre aquilo que traz perigo para a nossa vida. Então, o medo ele é importante acontecer, ele é um tanto quanto natural nesse aspecto, porque desde que nós nascemos aí nós temos uma questão de sobrevivência, então esse desejo, essa pulsão pela sobrevivência, ela quando infância, quando criança, nós não temos essa percepção, mas esse medo de não sobreviver vai sendo construído a partir do momento em que a criança vai tendo esse contato com a realidade. Então, o medo ele existe, ele é fundamental e ele tem um viés muito importante aí na psicanálise, né? Nós temos também a fobia. O que é a fobia? É esse medo que atrapalha o nosso dia a dia, que atrapalha em uma situação específica, o medo de estar com outras pessoas, o medo de elevador, por exemplo, o medo de escada, o medo de barata. Então existem vários medos que, dependendo desse grau, né, dependendo de como a pessoa lida com esse medo, ele passa a ser uma fobia. Fobia é quando atrapalha o dia a dia da pessoa, atrapalha o seu convívio ou o seu trabalho, né? Esse medo mais natural que nós temos, ele é muito mais ligado a sobreviver, a nos alertar aquilo que causa perigo para a nossa vida, né? Então o medo, assim, quando ele tem essa origem é, de um sintoma neurótico, ele vem aí de um medo traumático. Nós chamamos também aí do medo da castração, né? O que é a castração na psicanálise? Nós temos aí o contexto do falo. O que o falo, ele representa aí um poder, né? Ele representa aí um certo status de poderio, né? E a castração é justamente isso que vem causar esse medo de perder esse falo, de perder o poder. É por isso que também nós ligamos aí o falo à questão masculina, o poder masculino, né? Principalmente porque há nesse momento da infância essa comparação entre tenho e não tenho, né? E isso é importante ser tratado no aspecto de medo, porque a castração ela vem justamente trazer esse contexto do que pode ou que não pode, o que deve ou que não deve, o desejo que pode ser realizado e o desejo que não pode, né? Então nós temos uma função importante do medo aí na construção da personalidade, na construção daquilo que a gente pode ou não pode. E muitos dos medos que nós temos depois, na adolescência, na fase adulta, vão também estar relacionados a essa construção do medo infantil, quando nós éramos criança, né? Como, por exemplo, o medo do escuro, trazendo aqui somente uma forma de exemplificar, quando a pessoa fala assim, olha, não vai ali, porque ali é escuro, né? A gente ouvia muito os adultos falarem isso para as crianças, não vai ali porque ali tem escuro, ali é escuro, ali tem uma coisa que você não vai conseguir lidar, vai te dar medo e tal, e a criança para e ela trava, né? E por que esse medo da criança? Esse medo da criança é o medo de ser abandonado, ou melhor, o medo de ser levado embora, de perder seus pais, o medo do abandono, né? O medo de não ver mais os seus pais. Ali no escuro tem algo que leva a criança embora. Então, esse medo é justamente aí, pode desencadear no futuro um medo de se relacionar com outras pessoas, o medo de avançar em um determinado ponto da vida, o medo de realizar seus desejos, o medo de realizar um projeto. Então, cada pessoa vai ter uma forma de lidar com esse medo. E a castração, por outro lado, ela vem nesse auxílio da construção do ego e do superego, né? Desse reforçar as regras, reforçar aquilo que a gente não pode fazer. Então o medo ele é muito importante, né? Ele é fundamental para que a gente se desenvolva, para que a gente tenha aí um crescimento, para que a gente forme a nossa identidade. E a castração ela vem principalmente aí pelo medo da figura paterna, né? Aquela poda que os pais devem fazer, e é uma poda interessante, não é o mesmo aspecto da gente dizer assim, olha, é importante falar não para as crianças, né? Mas é um medo mais colocado, é um medo mais
de regras mesmo, impor regras e falar isso não é admissível, isso não pode ser feito, isso você não pode fazer. E há uma forma da criança lidar com essas regras. Então o medo ele vai ajudando nessa construção, na construção do ego, na construção da personalidade, para que a própria criança possa se desenvolver. Né? Mas e se a gente não tivesse medo de nada? Vamos supor assim que nós crescemos sem medo de nada, sem medo de nenhuma situação, sem medo do abandono, sem medo da perda, sem medo da vida. Com certeza nós não sobreviveríamos, né? Porque o medo ele é, como eu disse, é importante para a nossa sobrevivência. Nós teríamos aí também um estado de insanidade muito grande, já que não existe o medo, não há angústia. Né? Então, não havendo angústia, não há o que o ego tenha que recalcar. Né? Então, nesse caso, aquilo que vem para o ego como forma de necessidade de realizar, né? Como forma de ter esse desejo concretizado, de buscar a satisfação e o prazer, não havendo um superego que tenha essa castração, o ego não vai, de certa forma, impedir, porque não há nenhum contraponto, não há nada que traga em risco a vida da pessoa, e obviamente tudo aquilo poderia ser projetado na realidade, até mesmo os nossos pontos psicóticos, até as nossas questões relacionadas à perversão. Então, o medo é fundamental, né? Porque nós precisamos preservar a nossa identidade. E então quem fala assim, olha, eu não tenho medo de nada, muito difícil, de alguma coisa tem que haver o medo, tem que haver o medo das regras, para que a gente não perca aí a nossa postura diante da sociedade, tem que haver alguns medos que nós, o medo de infringir alguma lei, isso tem que existir, mas tem outros medos que nós temos que lidar, como por exemplo as nossas fobias. O medo de barata, por exemplo, o que será que aquela barata de fato representa? O que tem por trás desse medo da barata? Eu percebo que não é simplesmente retirar esse medo, mas sim entender da onde ele vem. Porque uma vez que eu tiro esse medo e faço de conta que ele não existe mais, essa angústia que estava ligada a esse medo, ela pode ser conduzida e deslocada para um outro ponto. Então é muito importante a gente enfrentar os medos. E existem alguns medos, como o medo de fazer projetos, por exemplo, o medo de avançar na vida, o medo de arriscar uma conversa, de começar um relacionamento, de fazer um trabalho. Esses medos, eles também estão conectados a um ponto da nossa infância e é importante a gente, com terapia, com análise, buscar esses medos, buscar essas questões que nos fazem ter medo de progredir. Então, manter um medo é muito necessário, a gente tem que ter certos medos, mas existem outros medos que a gente de fato precisa tratar, a gente precisa trabalhar e principalmente em terapia isso pode ajudar muito a gente conquistar muitas coisas sem perder a nossa identidade, sem perder aquilo que nós somos, a nossa essência. Mas e você? Me conta aí, do que você tem medo? Um abraço e até a próxima.